peço agora e te agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, olha para mim, por favor. Saiba que Deus, Ele sempre prepara oportunidades para alcançar a vida de alguém. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. Esses tempos que eu tenho pregado a palavra de Deus, quase 20 anos já pregando a palavra, Deus tem me dado amadurecimento. No início da fé, a gente pensa que todo mundo tem que se libertar da noite para o dia. Mas não é bem assim. Cada pessoa tem um tipo de comportamento. Alguns se libertam rápidos, outros se libertam devagar. E outros o tempo passa e não está ainda liberto. Então a gente tem que ter sabedoria, pedir para Jesus nos capacitar, porque olha a minha mão aqui, cada dedo tem seu formato, nenhum é igual, assim são as pessoas. Toda pessoa que aparecer no teu caminho, cada uma tem seus complexos, seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias, suas tristezas. É um ser humano. Aquilo ali é uma pessoa. E você tem que pedir sabedoria para saber o que vai falar. Porque o que a gente fala pode derrubar ou pode o quê? Levantar. Quem concorda com o pastor? O que um professor na sala de aula fala para um aluno pode ajudar o aluno ou pode acabar com o aluno. Se o professor falar assim, ó, tu és burro e nunca aprende, pronto, já desanimou aquela criança. Mas se falar, olha, eu sei que você tem dificuldade, mas eu vou lhe ajudar, você vai conseguir. A criança ouve aquilo, poxa, o professor, a professora está do meu lado. Olha a diferença aí. Eu usei as mesmas palavras, mas de maneira o quê? Diferente. Então Jesus era assim. Jesus não condenava a primeira, nem julgava, ele analisava a situação. Você tem que ser um analista de Deus aqui nessa terra. Não levar tudo ao pé da letra, senão você vai perder muitas almas. Ainda ontem eu fui com a Daniela para um lugar com a colega de trabalho dela. Só que essa menina, ela é da Umbanda. Olha só, Umbanda, é magia. E a Daniela falou assim, quer ir? Aí eu pensei assim, poxa, eu não iria, mas eu vou. Eu vou levar a luz para essa menina. E eu fui. Falei de Deus com sabedoria, porque quero ganhar a alma dela para quem? Para Jesus. Mas se eu não fosse? Ela ia pensar o quê? É um pastor que julga, que condena os outros. Então eu já fui com sabedoria, ela já está tendo uma outra imagem de um pastor, digamos assim, e ela está aos poucos se entregando a Cristo. Claro que não deu ontem para falar tudo, mas já entrei no terreno, agora começou a batalha espiritual, porque é o mal contra o bem. Quem percebe o pastor? Então Deus sabe como trabalhar, por isso que eu falei no início, Deus usa situações para a gente alcançar o quê? Pessoas. Diga glória a Deus. Para eu ganhar o ímpio, eu tenho que ir lá, não fazer o que ele faz, mas estar ali para mostrar Jesus para aquela pessoa. Isso aconteceu com Jesus. No livro de Mateus capítulo 8, que a gente vai ler agora, você vai entender como foi que Jesus salvou uma pessoa. Repita comigo, Jesus vai me usar para salvar as pessoas. Não é julgar, não é condenar. Ela fumava e tudo. Fica à vontade, não há problema nenhum. Tem que ter sabedoria. Se eu fosse lá uma pedra da leite, se é do diabo, é isso, acabou. Não vai ganhar essa alma nunca para Jesus. Nós não podemos ser repelentes. Temos que trazer as pessoas para nós. Diga glória a Deus. Tem que ter o quê? Sabedoria. Jesus próprio falou, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não falou, vem para mim quem está muito feliz e está bem de vida. Ele falou, quem está cansado e oprimido. Ele quis dizer o quê? Quem está mesmo no chão. Quem está às vezes afundado numa religião que está lhe derrubando. Venham para mim que eu vou aliviar vocês. Então nosso alívio
vem do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aí Jesus, ele fez algo para salvar uma pessoa. E é o que você também vai fazer. Jesus vai colocar alguém no teu caminho para você salvar. Sabia disso? Pode ser o teu marido. Quantos maridos não são crentes? Ou companheiros, ou companheiras. Pode ser um colega de trabalho. Pode ser uma vizinha, um vizinho. Pode ser alguém da sua família. Sempre tem alguém que precisa de quem? De Jesus. E eles vão encontrar Jesus através de você. Da sua sabedoria, da sua calma. Você tem que acalmar as pessoas, não é enervar as pessoas. Se a pessoa já está nervosa, ela tem que encontrar alguém que mantenha o quê? A paz. É igual numa guerra. Um quer guerra e o outro quer paz. Se houver negociação, a paz vai prevalecer. Não vê a Ucrânia com a Rússia, eles estão querendo entrar em acordo, um cessar-fogo. Há um ditado que diz assim, ó, quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Um quer brigar, o outro não quer, não vai ter briga, porque um está quieto. O outro quer confusão, o outro está quieto, não vai ter briga. Mas se um quer briga, o outro quer briga, aí vai complicar. Aí vai ter guerra mesmo. Por isso existem as guerras. Porque um não concordou com o outro. Então, essa reunião de hoje, o Espírito Santo preparou para você daqui a pouco ir para a sua casa ou para o seu trabalho com outra mentalidade, com outra visão. Você tem que ser útil para salvar alguém. Não digo para trazer na igreja. O trazer na igreja é o último caso. Você vai levar Jesus para aquela pessoa. Porque às vezes o trazer na igreja é complicado, porque você não quer. Mas Jesus está na igreja ou está em você? Nós somos a igreja. Então ele está em nós. Onde eu for, ele está comigo. Então você vai levar essa missão no seu coração. E pedir a Deus sabedoria. Repita comigo, meu Deus, eu quero sabedoria para viver nesse mundo. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Olha para mim. Jesus desceu da onde? Do monte. Ele estava num lugar alto. E a Bíblia fala que ele desce e grandes multidões estavam seguindo ele. Primeiro ponto que me chama a atenção é o local que Jesus está. No monte. Ele está acima de tudo e de todos. Jesus está acima dos seus problemas, está acima das suas dificuldades. Ele está acima das suas lutas, ele está acima da depressão, acima da tristeza, acima da dificuldade financeira, ele está acima da tristeza, da angústia, de tudo que não presta. Ele está acima de tudo. Então, se você tem Jesus acima de tudo, você tem que confiar que ele vai abençoar e resolver a sua vida. Diga glória a Deus. Repita comigo, ainda bem que Jesus está acima de tudo. Então ele está acima. A Bíblia fala que ele depois desceu e multidões o seguiram. Continuando, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Vou ler de novo o versículo 2. Eis que o quê? Olha para mim. Esse homem era saudável ou era leproso? Está escrito aí leproso. Ele tinha um problema. Então veja bem. Não são todas as pessoas que se aproximam de Jesus apenas com tudo bem. A maior parte se aproxima de Jesus com problemas, com dificuldade. Esse homem aqui, ele tinha uma lepra. A Bíblia fala que mesmo assim ele se aproximou de Jesus. Ele não olhou para a condição dele. Naquela época, em Israel, era muito rigoroso. Quem tinha lepra não podia ficar no meio da sociedade, tinha que ficar afastado.
Esse homem, com certeza, ele viu multidões e ele pensou assim, bom, se tem multidões, Jesus deve estar ali. E ele foi e se aproximou. O que me chama a atenção é que não foi Jesus que se aproximou dele, foi ele que se aproximou. O que isso quer dizer? Se eu quero algo de Deus, eu tenho que buscar. Não vou esperar que ele venha a mim, eu vou até ele. Eu volto a repetir, Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, vinde. E esse leproso fez o quê? Ele foi mesmo. Ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. Ele foi até Jesus. A Bíblia fala que quando ele se aproximou, a Bíblia diz que ele adorou. Olha para mim, presta atenção. Ele tinha motivos para adorar Jesus? Não tinha. Vamos ser sinceros. O corpo todo podre, cheio de pus, sangue, mau cheiro, lepra. Essa pessoa está feliz da vida? Vamos ser sinceros. Coloca a fé de parte e vamos usar a nossa racionalidade. Leproso da cabeça aos pés, cheio de dores, não podia estar com a família nem com os amigos, estava afastado da cidade. Ele era feliz, esse homem? Ele tinha razão para adorar, para louvar a Deus? Não, não tinha nenhuma. Vamos ser sinceros. A razão dele era querer acabar com a vida. A Bíblia fala que ele adorou. Aqui não tem nenhum leproso. Todo mundo aqui tem casa, graças a Deus, tem onde botar a cabeça. Todo mundo tem o que comer. Pode não ser banquetes, mas você tem o que comer. Não é milionário, mas tem algum para viver. E porque esse homem que estava no fundo do poço, ele adorou, e muitos de nós, tendo às vezes tudo e mais do que ele, às vezes não adora. Olha aí que erro grave. Quem percebe o pastor? Não estou dizendo que você não adora, não é isso. Eu sei que você adora a Deus em qualquer situação, mas tem muitos cristãos que não adoram, reclamam, briga, fica com raiva de Deus. Cadê Deus? Ele não me ouve. Claro que Deus ouve. Ele ouviu esse homem que estava praticamente destruído, não vai ouvir você que está em construção. A sua vida não está com problema, ela está em construção de vitória. Diga glória a Deus. Repita comigo, mas repita com fé. A minha vida não está com problema. A minha vida está em construção de vitória. Coloque isso dentro de si. A sua vida está em construção de vitória. Não é com problema. Pastor, mas o problema está ali. Eu sei que está, mas a gente tem que usar a nossa fé. Diga glória a Deus. Glória. Ou você quer que eu use palavras de derrota aqui? Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então esse homem, primeiro se aproxima, mesmo com problema, ele deixou o lugar que estava e foi até Jesus. Ele poderia ser apedrejado, ele não poderia ficar no meio da sociedade, mas ele foi. Ele pensou o seguinte, olha, eu já estou, entre aspas, apedrejado com essa doença. Se jogarem pedras em mim, acaba logo de vez comigo. É tudo ou nada, ele foi. A Bíblia diz que ele se aproxima, a Bíblia fala que ele adora, e depois que adora, ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor não é obrigado não, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu já vi líderes ensinar o povo que Deus é obrigado a abençoar. Não está escrito isso na Bíblia. Na minha está escrito, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, quer dizer o quê? Olha, o Senhor é que sabe. Mas tem lugar que fala, Deus é obrigado. Cuidado. Deus não é obrigado a nada. Aliás, Deus não dá nada a ninguém. Olha seu olhar de espanto para mim agora. Ô pastor, Deus não dá nada a ninguém. Não, Ele não dá nada a ninguém. Ele retribui. Na maneira que você se dá para Ele, Ele se dará para você. Amém? Agora entendeu o que o pastor quis dizer? Deus dá sim, mas Ele retribui. Você que planta sementes na terra, coloque 3 sementes e vê se vai colher 1000.
vai colher a quantidade que você o quê? Colocou ali. Se colocar mais semente, colherá mais frutos. Se colocar pouca, vai colher o quê? Pouco fruto. É verdade ou não é? Sim. Quem percebe o pastor? Ou seja, e Jesus estava preparado para abençoar aquele homem. Até agora Jesus está o quê? Calado. Você não viu Jesus falar nada ainda. Por que Jesus está calado, pastor? Talvez seja a sua pergunta. Vou dizer por que ele está calado. Porque ele é o dono do poder. Ele é o dono de tudo. Ele é a fonte inesgotável para as bênçãos que a gente precisa. Por isso ele está caladinho, vai falar para quê? Jesus não é político para ficar toda hora tagarelando, falando. Jesus não traz confusão, ele traz solução. Jesus estava calado, percebendo a situação daquele homem, mas quando Jesus abriu a boca, foi logo para resolver. Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus é forte e é maravilhoso. O tempo todo calado, mas quando abriu a boca, foi para resolver logo a vida dele. Esse é o nosso Deus. Às vezes você ora e parece que a resposta não chegou, mas ele está calado. Quando ele abrir a boca, já é para resolver sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem toma posse disso, em nome de Jesus. Vamos ler de novo o versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes o quê? Me purificar. Então olha para mim. Há dois tipos aqui de purificação que esse leproso pediu. A primeira purificação que ele pede é o perdão dos pecados dele, as falhas dele. Não adiantava ter a alma lavada e a carne ainda em pecado. Então quando ele fala me purifica, muita gente pensa que é só a cura da lepra. Não é só isso não. É a obra completa. Me purifica, Senhor, ou seja, perdoa minhas falhas, meus pecados e me cura também. É o que Jesus pediu. O que ele pediu para Jesus, perdão. Me purifica. Ou seja, perdoa minhas falhas como homem que sou, meus erros, meus pecados, minhas atitudes que o Senhor não gostou, me perdoe disso primeiro. E me purifique dessa lepra também. Ele quis dizer isso. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então quando ele falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, aquelas palavras mexeram com Jesus. Porque a sinceridade mexe com Deus. A prepotência e a arrogância não mexe com Deus, mas a sinceridade mexe com Deus. Jesus uma vez falou que 2 homens subiram ao templo para orar. Um batia no peito: Senhor, eu sou perfeito, eu sou fiel, sou melhor que aquele, eu ajudo, eu faço isso e faço aquilo e não sei o quê. E um outro dizia: Senhor, tem piedade de mim, pecador. O que foi abençoado foi aquele que só falou isso: tem piedade de mim, que sou um pecador. E o outro não foi abençoado. Ou seja, aquele que se humilhou saiu depois exaltado. E o que estava se exaltando saiu humilhado. Quem percebe o pastor? É a humildade, a sinceridade. Foi o que esse homem aqui fez. Senhor, me purifica. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Tira de minha vida, Senhor, o que não presta. Cura minha alma primeiro. Primeiro eu quero minha alma curada. E depois, Senhor, cura essa lepra, arranca essa lepra de mim. É o que ele quis dizer. E outra coisa interessante. Esse homem, ele não precisou fazer uma campanha, fazer um propósito, fazer loucuras em nome da fé, nada disso. Só foi sincero. Só foi sincero, só isso. O que Deus quer da senhora e do senhor é sinceridade. Não é loucuras em nome da fé. Muita gente, usando loucuras em nome da fé, perderam muitas coisas, muitos bens, destruição de muita coisa. Eu que o digo, eu já vi muita coisa. Por isso que hoje eu agradeço a Deus pelo amadurecimento que Ele me deu.
O evangelho não é brincadeira. Outro dia eu vi um líder religioso, eu fiquei triste. Eu já estive naquele lugar. E esse líder falou assim, ó, se alguém ouviu, vai confirmar. Se não ouviu, vai saber agora. Esse líder falou que a igreja dele tem mais milagres que a Bíblia Sagrada. Olha só o que esse líder falou. O líder que pede tudo que a pessoa tem. Ele falou isso. Na minha igreja tem mais milagres que a própria Bíblia Sagrada. Esse homem está louco da cabeça? Tá, só pode. Porque a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, você já deve ter lido, que se fosse escrito todos os milagres que Jesus operou, não caberiam livros na terra. Quem já viu essa parte na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Se fosse escrever todos os feitos que Jesus operou, não haviam livros que chegassem na terra. E esse líder fala que a igreja dele tem mais milagres que a Bíblia Sagrada. Olha, eu quase, minha vontade era ligar para ele, mandar um e-mail falando, fulano, qual foi o dia que o mar vermelho se abriu contigo? Só isso, só o mar se abrir, só quero esse milagre. Nunca, só com Moisés. Quem percebe, pastor? Olha, gente, estamos no fim dos tempos. É uma igreja rica, luxuosa, pomposa, mas olha a maneira como o líder está falando para o povo. E o povo bateu o palmo e disse amém. Olha só. A Maria vai com as outras. O povo não está usando o quê? A cabeça. Está seguindo a cabeça de um homem. Aqui você não segue a minha cabeça. Você segue a cabeça de Cristo. Porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. Mas tem lugar que o povo segue o líder. Está amarrado em nome de Jesus. Cuidado, igreja. Cuidado. É o que eu digo. Falar a verdade tem um alto preço. Não é fácil. Mas Deus não falha. Diga comigo, Deus não falha. Deus não falha. Aí Jesus primeiro observou. Depois ouviu o que esse homem solicitou. Vamos ver o que Jesus falou para ele. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, ó que maravilha, tocou nele, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha para mim, 3 palavras Jesus só falou. Primeiro ouviu, olhou para ele, levantou a mão primeiro, estendeu a mão, tocou nele, só falou assim, ó, quero, fica limpo. 3 palavras. Quero, fica, limpo. 3 palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí. Quero, fica limpo. Acabou. Na hora o homem foi curado. Sem campanha, sem voto, sem barganha, sem loucuras em nome da fé, sem escrever nome em papel, nem pedido nenhum. Tá vendo? Olha a bênção que Deus está lhe dando, abrindo o seu entendimento. Aqui você abre o seu entendimento, não por mim, porque a obra não é minha não, essa igreja não é minha não, é de Jesus. A igreja do pastor Pedro, esqueça isso aqui não é uma empresa, é uma igreja. A igreja de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E esse homem falou, pediu, solicitou, Cristo só olhou para ele com piedade, porque Jesus viu que ele estava aflito. Jesus viu que ele queria ser abençoado, não para se exaltar, mas para ficar bem na vida dele. Jesus com a piedade foi, tocou e falou, quero, fica limpo. E esse homem foi abençoado. Vou ler de novo o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero, fica limpo. A Bíblia fala o quê? Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo 4. Disse então Jesus, olha o que Jesus falou, olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus é maravilhoso, igreja. Falou, olha, não conte a ninguém que eu fiz isso. Mas vai no sacerdote
Talvez você pergunte, pastor, por que Jesus falou, vai ao sacerdote? Por que isso? Porque esse leproso, quando o sacerdote passava pela rua, o leproso gritava pedindo ajuda. Sacerdote, me ajude, ora por mim. E o sacerdote, não posso fazer nada por ti, você já está condenado, você está com lepra. E virava as costas e ia embora, e o leproso ficava triste. Só que Jesus, igreja, ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o maioral. Quando esse homem é curado, repare, por isso que eu digo, você tem que ler a Bíblia e reparar os detalhes da palavra. Jesus falou, vai mostrar-te a quem? Ao sacerdote. Olha para mim, presta atenção. Quando uma pessoa fica boa de alguma coisa, ela procura logo as pessoas próximas dela, família, amigos de confiança. A pessoa não vai procurar alguém de fora. Esse homem já estava curado. Jesus podia falar, vai ver tua família, vai lá procurar tua casa, vai lá ver teus amigos. Jesus fez isso? Falou assim, ó, vai lá ver o sacerdote primeiro. O que Jesus quis dizer? Ele vai reconhecer você, porque ele te desprezou. E você vai chegar para ele e ele vai te ver curado. E isso vai ser uma resposta. De tanto ele virar as costas para ti, mas Deus não virou as costas para você. E leva a oferta que Moisés ordenou. Naquela altura, quando alguém era purificado, levava uma oferta, sacrificava aquela oferta para dar testemunho que ficou curado da lepra. E ele foi lá. Esse leproso, ex-leproso, agora ele é ex-leproso. Ele foi lá. A Bíblia não conta detalhes quando o sacerdote o viu. Mas nos filmes bíblicos, quando esse homem entra no templo com a oferta que Moisés ordenou, e o sacerdote olha, o sacerdote fala, és tu que ficava sempre me gritando no meio do caminho? Sim, sou eu. Eu estou purificado. Mas como é que foi isso? Olha, um homem tocou em mim e curou-me. Mas quem é esse homem? É o Messias, é Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala que os sacerdotes odiavam Jesus. Porque Jesus curava. E Jesus dizia, não conte a ninguém, mas o ser humano é complicado, né? Coça a língua e fala. Jesus dizia, não conte a ninguém, mas sabia que o sujeito ia contar mesmo, e contou. Quem percebe, pastor? Resumindo e concluindo, Jesus fez um grande milagre na vida desse homem. Jesus não criticou esse homem. Jesus não perguntou a ele por que ele ficou leproso, porque tinha que ter algum motivo. Ou ele se envolveu com alguém que tinha lepra, ninguém sabe. Aqui não conta, só fala que ele tinha lepra. Mas Jesus salvou aquele homem. Diga glória a Deus. Voltando ao início da mensagem, Jesus vai te levantar para ser útil para salvar alguém. Não julgue, não condene, primeiro escute, ouça a pessoa, observe, não faça pré-julgamentos. Tem que ter vigilância. Eu fiz um casamento de brasileiros, em um local é Passos de Ferreira, acho que é isso, Passos de Ferreira. Eu fui ao casamento e era pouquinha gente. Aí o pessoal estava um bocado retraído, porque eles tinham cervejas guardadas. E eu ouvi um deles falando assim, eita, aí o pastor, e agora? A gente vai beber? Aí quando eu ouvi isso, eu falei, peraí, eu vou usar sabedoria. Eu peguei a Bíblia, abri, falei, vem cá, meus jovens. Eram jovens, olha aqui, leia aqui, por favor. Aí eu dei para ele, ele leu, estava assim escrito, ó, não vos embriagueis, como fazem os gentios. Aí eu falei, sabe o que é embriagar? É beber até fazer vergonha, vomitar, fazer vergonha para a família, fazer asneira. Mas se você beber com decência, não vai fazer mal. Podem beber à vontade, não há problema nenhum. Aí olharam assim, ganhei as almas para Jesus. Fiz o casamento, fiz a cerimônia, correu tudo bem, dei bom testemunho, joguei bola com eles, brinquei com eles. E eles disseram, poxa, nunca vi um pastor assim, com a mente aberta. Igreja, estamos em tempos de ganhar almas e não afastá-las. O pastor que tem a mente fechada, ele só vai ter almas naquele quadrado fechado ali.
Eu tenho muitas almas aí fora que nem vêm na igreja, mas me respeitam lá fora. E eu falo de Deus, evangelizo lá no trabalho. Levei para 2 colegas meus o óleo da unção. Eles não são cristãos, mas acreditam. Levei o óleo para ele. Daqui a pouco você vai receber um desse aqui. Ó. Daqui a pouco você vai receber um desse. Para você ungir seu trabalho, ungir suas mãos, ungir o alto da sua cabeça, ungir seu filho, filha, o que você tem. Ungir seus animais. Os animais são de Deus. Amém? Ungir o que você quiser. Então veja bem, a gente tem que ter sabedoria. Depois brindamos com o casal, com os amigos. Teve a cerimônia e Deus abençoou. Depois desse casamento já vai ter outro para fazer. Já tenho 2 para fazer já, graças a Deus. E vou fazer na fé e vou me portar decentemente. Posso beber com eles também, decentemente, sem trazer vergonha. Eu até brinquei, eu só posso beber depois de fazer a cerimônia. Como é que eu vou beber antes da cerimônia? Vai que eu fico com a gravata toda torta. Ou se para quebrar o gelo. Quem percebe o pastor? Se a gente não usar sabedoria, a gente perde almas. A gente destrói vidas. E temos que ter vigilância. Jesus falou, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então aquele homem foi salvo, foi liberto e foi abençoado. E essa palavra é Deus falando com você também. Se você se aproximar do Senhor, andar com Ele e obedecer a Ele, Ele vai purificar você de todo tipo de lepra. Não lepra de doença, que aqui não tem nenhum leproso, graças a Deus. Mas a sua lepra talvez seja uma situação que está trazendo um incômodo para a tua vida. Está trazendo tristeza, preocupação, ansiedade. Você vai colocar nas mãos do Senhor. Você vai se aproximar do Senhor, como esse homem fez, e vai colocar nas mãos dele. E ele vai agir, porque você vai falar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver isso na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha casa, nos meus caminhos. E ele vai agir em seu favor. E eu pergunto, qual é a lepra que você quer que Jesus tire da sua vida? Você vai falar com ele. E ele vai lhe ouvir, vai tocar em você e vai lhe dar vitória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.